Imagine estar em um barco no meio da noite, com ondas enormes batendo de todos os lados. O vento está tão forte que você mal consegue ficar em pé. De repente, você vê uma figura caminhando sobre a água, vindo em sua direção. Seu coração dispara. É um fantasma? Você está vendo coisas? Mas então, essa figura fala com você e te convida para fazer algo impossível, sair do barco e caminhar sobre as águas também. O que você faria? Essa não é uma história de filme de terror. Isso realmente aconteceu com um pescador chamado Pedro, e o que ele viveu naquela noite mudou sua vida para sempre. Fique até o final, porque essa história vai te surpreender. Se você gosta de histórias incríveis da Bíblia, deixa seu like e se inscreve no canal. Para entender essa história, precisamos voltar algumas horas antes. Jesus tinha acabado de realizar um milagre incrível. Ele alimentou mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Imagine a cena: milhares de pessoas sentadas na grama, comendo até ficarem satisfeitas, e sobraram ainda 12 cestos cheios de comida. A multidão estava tão impressionada que queria fazer de Jesus o rei dali mesmo. Mas Jesus sabia que sua missão era muito maior do que ser um rei comum. Então, ele pediu para seus discípulos entrarem no barco e irem na frente para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele dispensava a multidão. Os discípulos obedeceram. Pedro, Tiago, João e os outros subiram no barco e começaram a remar. Eles eram pescadores experientes, conheciam aquele mar como ninguém, já tinham navegado ali centenas de vezes. Mas naquela noite, algo diferente estava para acontecer. Enquanto isso, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Ele precisava desse tempo com o Pai, longe das multidões, longe até mesmo dos seus amigos mais próximos. E lá ficou ele, orando durante horas. Enquanto Jesus orava no monte, os discípulos enfrentavam uma grande dificuldade no mar. O vento começou a soprar contra eles. Não era uma brisa leve, era um vento forte que tornava cada remada um esforço enorme. Eles remavam, remavam e remavam, mas o barco mal avançava. As ondas ficavam cada vez maiores. A noite estava escura e eles estavam sozinhos no meio daquele mar agitado. Horas se passaram. Eles estavam cansados, com os braços doendo, lutando contra as ondas. Já era madrugada, entre 3 e 6 da manhã, e eles ainda estavam no meio do mar, tentando chegar ao outro lado. Devem ter pensado: onde está Jesus agora? Por que ele nos mandou vir sozinhos? Será que vamos conseguir? Mas Jesus não tinha se esquecido deles. Lá do monte, ele podia ver o barco sendo sacudido pelas ondas, e então ele fez algo que desafia toda a lógica. Começou a caminhar sobre a água em direção a eles. Pense bem no que isso significa. Jesus estava literalmente andando sobre as ondas, como se fossem chão firme. Cada passo dele era um milagre. A água que afundaria qualquer pessoa normal sustentava Jesus perfeitamente. Agora imagine você no lugar dos discípulos. Você está exausto de remar a noite toda. O vento está contra você. As ondas estão altas. De repente, através da escuridão e da névoa, você vê uma figura se aproximando. Mas ela não está em outro barco. Ela está caminhando sobre a água. Foi exatamente isso que os discípulos viram. E a reação deles? Eles ficaram apavorados. Começaram a gritar de medo, pensando que era um fantasma. Você consegue imaginar o pavor? No meio da tempestade, cansados, e agora vendo algo que parecia sobrenatural. Mas então, eles ouviram uma voz familiar atravessando o barulho do vento. Era Jesus quem disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Essas palavras devem ter acalmado o coração deles. Era o Mestre, era Jesus. Ele estava ali, com eles, mesmo no meio da tempestade. E foi nesse momento que Pedro, sempre o mais impulsivo, sempre o primeiro a agir, teve uma ideia ousada. Enquanto os outros discípulos ainda estavam processando o que estava acontecendo, Pedro gritou: "Senhor,
Se é mesmo o Senhor, manda que eu vá ao Senhor, andando por cima da água. Que pedido incrível! Pedro não disse, prove que é você fazendo outro milagre. Ele disse, me deixa participar desse milagre com você. Ele queria experimentar o impossível. E Jesus, ele simplesmente respondeu, venha. Esse foi o convite que mudou tudo. Uma palavra simples, venha. Mas essa palavra carregava todo o poder de Jesus. Era uma promessa de que, se Pedro obedecesse, ele seria sustentado. Pedro não pensou duas vezes. Ele colocou uma perna para fora do barco, depois a outra. Os outros discípulos devem ter pensado que ele estava louco. Sair do barco no meio de uma tempestade? Tentar andar sobre a água? Mas então aconteceu. O pé de Pedro tocou a água e ele não afundou. A água ficou firme embaixo dele. Ele deu o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro. Pedro estava caminhando sobre as águas. Consegue imaginar como ele deve ter se sentido? A sensação da água sob seus pés, mais firme como terra. O vento ainda soprava forte, as ondas ainda eram grandes, mas ele estava fazendo o impossível. Estava caminhando sobre o mar, indo em direção a Jesus. Cada passo era um milagre, cada momento era uma demonstração de que quando Jesus chama, ele capacita. Pedro, o simples pescador, estava experimentando o poder de Deus de uma forma que nunca imaginou. Mas então algo mudou. Pedro estava indo tão bem, estava caminhando sobre as águas, se aproximando de Jesus. Mas, de repente, ele percebeu onde estava. Olhou para o vento forte, sentiu a força das ondas, viu a tempestade ao seu redor. Naquele momento, algo aconteceu dentro dele. O medo entrou, a dúvida chegou. Ele tirou os olhos de Jesus e focou no problema. E quando isso aconteceu, ele começou a afundar. Senhor, me salvo! Gritou Pedro, enquanto a água começava a cobri-lo. E aqui está algo lindo. Jesus não esperou Pedro afundar completamente. Não deu uma lição, deixando ele se afogar um pouco. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Enquanto puxava Pedro para cima, Jesus disse, homem de pouca fé, por que você duvidou? Não era uma repreensão cruel, era quase como um lembrete gentil. Jesus estava dizendo, Pedro, você estava indo tão bem, por que parou de confiar em mim? Juntos, Jesus e Pedro voltaram para o barco. E no momento em que entraram, uma coisa incrível aconteceu. O vento parou, a tempestade acalmou, tudo ficou tranquilo. Os discípulos ficaram impressionados. Eles se ajoelharam diante de Jesus e disseram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mas vamos pensar sobre o que aconteceu aqui. Todos os discípulos estavam no barco, mas apenas Pedro teve a coragem de sair. Sim, ele afundou. Sim, ele duvidou. Mas ele também foi o único que experimentou caminhar sobre as águas. Os outros ficaram seguros no barco, mas perderam o milagre. Pedro arriscou, e mesmo quando começou a afundar, Jesus estava ali para segurá-lo. Essa história não é apenas sobre um milagre que aconteceu há 2000 anos. É sobre nós hoje. Quantas vezes Jesus nos chama para sair da nossa zona de conforto, para fazer algo que parece impossível e ficamos com medo? Talvez Ele esteja te chamando para perdoar alguém que te machucou muito. Talvez esteja te chamando para confiar nele em uma situação difícil na escola, em casa ou com os amigos. Talvez esteja te chamando para falar sobre ele para alguém, mesmo com medo da reação. O convite de Jesus é o mesmo. Venha. E a promessa é a mesma. Se você mantiver os olhos nele, ele vai te sustentar. Sim, haverá ventos. Sim, haverá ondas. Sim, às vezes você vai sentir medo e começar a afundar. Mas Jesus sempre estará ali, pronto para estender a mão e te segurar. Pedro aprendeu algo valioso naquela noite. É melhor andar sobre as águas com Jesus e afundar do que ficar seguro no barco e nunca experimentar o milagre. A história de Pedro sobre as águas nos ensina que a fé não significa ausência de medo. Pedro teve medo, mas mesmo assim saiu do barco. A fé significa
Confiar em Jesus, mesmo quando tudo ao redor parece impossível, significa manter os olhos fixos nele, não nas circunstâncias. Porque quando olhamos para os problemas, começamos a afundar. Mas quando olhamos para Jesus, ele nos capacita a fazer o impossível. E aqui está a melhor parte. Mesmo quando falhamos, mesmo quando duvidamos, Jesus não nos deixa afundar. Ele sempre estende a mão, sempre nos segura, sempre nos traz de volta. Então, qual é o seu mar hoje? Qual é aquela situação que parece impossível? Qual é aquele desafio que te assusta? Jesus está te chamando para sair do barco. Está te convidando a confiar nele. Você vai aceitar o convite? Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like e se inscreve no canal para mais histórias incríveis da Bíblia. E nos comentários conta pra gente. Qual história bíblica você gostaria de ouvir no próximo vídeo? Sua sugestão pode ser o nosso próximo tema. Até a próxima e lembre-se, com Jesus, você pode caminhar sobre qualquer tempestade da sua vida.